Juliana, como é que eu vou te explicar isso de uma maneira que tu vai entender ou que tu queira entender, né? Esse que é o problema. Às vezes eu explico e as pessoas simplesmente não querem entender, porque vai contra uma ideia que tu já tem formada na tua cabeça, então é difícil, né? Mas eu vou explicar porque se tu não entender, um monte de gente já entendeu, tem um monte de gente virando a teia porque entende qual que é a mensagem de Jesus, tá? Começando pelo teu comentário, Messias nos ensinou o amor, a amar o próximo como nós mesmos. Juliana, tu tem que entender que o cristianismo ele foi criado por romanos, tá? Não é judeu. Jesus nunca existiu, não existe evidências desse personagem, é só uma hipótese. Pode pesquisar no chat GPT aí. Não existe nenhuma evidência primária da existência de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe nenhuma testemunha ocular, escritos, assinaturas, qualquer coisa numa parede lá na região da Galileia. Não existe vestígios de Jesus na época que ele supostamente existiu lá nos judeus. Tudo de Jesus é 100, 200, 300 anos depois, após a queda do segundo templo, num contexto histórico onde romanos queriam invadir as terras dos judeus. Então tu tem que entender o contexto histórico, o que estava acontecendo ali para que esse teu Jesus aí surgisse. Existia uma guerra entre romanos e judeus, tá? Contexto histórico. Eu não estou mentindo, Juliana, e todo mundo que está vendo aqui. Tudo que eu falar nesse vídeo é pesquisável, pesquise, tá? Contexto histórico. Romanos contra judeus. Eu vou falar devagarzinho para te entender. Esteja com a mente aberta, tá? Romanos invadindo judeus. Os romanos tentavam e não conseguiam. Os judeus eles eram muito guerreiros, eles iam à luta, eles eram bons de guerra. Os israelitas, os judeus, eles são bons de guerra, eles são bons. E aí os romanos tentavam, e os judeus procriando. Isso é uma característica daqueles povos, às vezes os islâmicos, os judeus, eles fazem muito filho, eles têm muitas mulheres, isso é comum. E eu já vou chegar lá porque que Jesus traz as mensagens todas. Até essa questão de monogamia, tá? Judeus não tem isso, os judeus podem ter mais de uma... Hoje em dia nem tanto, tá? Mas era muito comum Salomão ter 1000 mulheres, lá o Abraão tinha 2 mulheres, rei Davi tinha várias, todos eles tinham várias mulheres, né? É comum daquele povo lá ter várias mulheres e procriar muito e ter muitos filhos, tá? Então, vamos lá, os romanos tentando, e os judeus guerreando e fazendo filho e guerreando, e trabalhando, conseguindo dinheiro, conseguindo evoluir. Os romanos não conseguiam invadir aquele povo. Aí teve uma guerra, destruíram o segundo templo, tudo, aí aquilo ali foi muito colossal, foi muito devastador para os judeus, tá? Até então não existia cristianismo, nunca existiu, tá? Jesus antes do segundo templo nunca existiu, isso é uma falácia, se chama profecia historicizada, pesquisa isso, tá? Não existia judeu, Jesus ali, tá? Nunca. Era só era romanos com o culto a Mitra, tá? Que invadiam. Terminou o segundo templo. Aí o que acontece? Os romanos eles se reuniram lá, né, nos lugares deles lá, e aí começaram a falar: e aí, pessoal, como é que nós vamos acabar com essa gente aí? Esses caras não desistem, eles procriam demais, não pagam impostos para nós, a gente vai lá e eles batem de frente com nós. Vamos ver da onde vem a fé desses caras aí, pô, como eles são guerreiros, cara. Vamos ver, pega uma Torá lá, pegaram uma cópia da Torá e olharam. Aqui fala que eles esperam um tal de Messias. Pô, Isaías aqui fala algumas coisas aqui, bota aí. Bota aí. Aí quem estava escrevendo o cristianismo, tente entender, Juliana. Não, tu deve estar fazendo caras e bocas agora, né? Eu tô falando isso e tu deve estar assim, não é assim. Ouve, só ouve. Uma vez na tua vida. Pode ser? Por favor, eu sei que tu não desculpa eu falar desse jeito contigo, mas eu tenho certeza que tu tá fazendo caras e bocas agora. Mas isso é a real, é verdade que eu tô te dizendo, tá? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Os romanos aí começaram a criar uma nova religião se baseando na Torá. Então eles criaram profecias historicizadas.
Eles criaram lá, não, pega Isaías e escreve o nosso Messias aqui dentro de Isaías, para dizer que Jesus veio lá. Isaías falava de Jesus, mas Isaías não falava de Jesus, ele falava de Israel, do povo de Israel. Mas aí vai lá, servo sofredor. Quem é o servo sofredor? É Israel, não é Jesus. Só que quem escreveu o cristianismo embutiu Jesus ali dentro. O cristianismo foi criado muito depois da Torá, entendeu? Aí, beleza, criaram Jesus, criaram então a origem desse Messias lá de Isaías, para os judeus não falar, mas da onde que ele vem? Não, tá aqui, ó. Isaías falou sobre ele. Então, os judeus vieram com uma Bíblia, isso aqui é uma Torá, ó. Os judeus vieram com uma Bíblia e falaram assim, olha aqui, judeus, o Messias de vocês chegou. Aí os judeus olharam assim, quê? Mas aonde que ele estava? Sim, mas vocês crucificaram ele. Ele veio falar de amor, que nem aí tu tá falando aí, ó. Messias nos ensinou amor, amar o próximo. Ele veio, ele ensinou vocês a amar e vocês não quiseram. Aí os judeus pegaram a Bíblia e falaram assim, mas peraí, mas quem? Amar quem aqui? Mas amar... Mas a gente está sendo agredido aqui pelos romanos. Mas o Messias de vocês ensinou que vocês têm que amar. Então, Juliana, a mensagem de amor não foi para ti, brasileira, não foi para alemão, não foi para inglês, não. Foi para judeu. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus, ele veio como um cordeiro sacrifício perfeito. Por que tu acha que Jesus é considerado um cordeiro de Deus? Porque os judeus faziam oferendas com cordeiros. Então os romanos botaram Jesus como um sacrifício perfeito para cessar os sacrifícios dos judeus. Então acabou com a lei dos caras. Não, ó, o teu Messias disse que não precisa mais fazer oferendas, né? Não precisa mais queimar carneiros, queimar coisa, porque não há necessidade disso. Ele já foi o sacrifício perfeito. Ele ensinou vocês que tem que aceitar. Se um romano bater na tua cara, tu dá o outro. O Messias aqui ensinou que dai a César o que é de César. Vocês não pagam imposto. Tem que pagar. O Messias de vocês falou que tem que pagar. O Messias está dizendo para vocês não lutar por suas terras. Esperem a nova Jerusalém. O Messias de vocês está dizendo para vocês não acumular tesouros, porque a traça e a ferrugem tudo consomem. O Messias está dizendo que vocês são os hipócritas, uma raça de víbora, um sepulcro caiado, filhos do diabo, guias cegos. O Messias disse que se vocês não aceitarem ele, vocês vão para o inferno por toda a eternidade e ranger de dentes. Aí o judeu assim, cara, que Messias é esse? E ele andou sobre as águas, ele transformou água em vinho e ele saiu voando sem foguete. Ele surfou no mar da Galileia sem prancha. Aí os caras assim, cara, mas o nosso Messias, ele é humano, 100% humano. Mas o Messias é humano. O Messias é humano. Não é humano, Juliana. Ele é um semideus, ele é um Deus encarnado. Ele é um Deus cheio de mitologia. Inferno é mitologia grega, Juliana. Grega. Os judeus não aceitam, aqui não tem, na Torá, não tem inferno, não tem Lúcifer aqui. Satanás, Juliana, não é Lúcifer. Então tu entende, tá acabando, eu tenho 1 minuto para finalizar o vídeo. Tu entende que o cristianismo é uma nova religião? Tu entende que a mensagem do cristianismo é pró-Roma e antissemita? Tu entende que depois do cristianismo houve muita perseguição contra os judeus na Europa e no mundo todo? Tu compreende, então, que essa mensagem, essas coisinhas que tu fala, de fato ele é um novo Deus criado por romanos para ensinar os judeus a sair da lei mosaica. Isso aqui é uma lei romana. Lei romana pedindo para os caras desistir da lei judaica. É difícil de entender? Eu precisaria de meia hora para explicar mais aqui, mas infelizmente sou limitado no tempo. Eu te aconselho a clicar aqui no meu canal e ver o restante dos vídeos para te sair disso aí. Juliana, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.